Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro. Aqui é a Bianca, estamos começando mais um podcast Peão 4.0 e nesse episódio a gente vai conversar um pouco aí sobre como que essa crise do coronavírus está impactando em cada local de trabalho, né? Vamos aí ouvir vários áudios de trabalhadores aeroviários, professores, trabalhadores da indústria, que vão contar um pouco a negligência, né, das patronais sobre essa questão e também a negligência do Estado, né? Temos aí também um presidente que acha que isso não está impactando em nada, que não é só uma gripinha, quando na verdade temos que ver com bastante seriedade essa pandemia. Já causou pelo menos 6 mil mortes em todo o mundo e que o nosso presidente Bolsonaro acha que não é nenhum problema. Então, Bianca, a gente vai falar hoje do coronavírus, que causa a doença Covid-19. É uma doença que tem se alastrado pelo mundo e já é considerado uma pandemia pelas principais instituições de saúde do mundo. Começou na China, agora está atingindo muito forte a Europa, começando pela Itália, que parou completamente a produção e a vida como um todo. O governo italiano colocou todo mundo dentro das suas casas, proibindo as pessoas de saírem nas ruas, e agora está se espalhando por toda a Europa e chegou também nos Estados Unidos. E nesta quarta-feira, enquanto gravamos o programa, considerando ainda que os números de casos confirmados estão totalmente subnotificados porque não têm sido feitos testes, a não ser em casos graves, já chegamos à confirmação de mais de 300 casos no Brasil e 4 mortes, inclusive de uma empregada doméstica que contraiu de seus patrões. Sim, Biro, o que a gente vai discutir aqui no podcast é de tentar colocar a seriedade do problema, né? Que o coronavírus está chegando num país em que 95% das UTIs já estão sendo usadas e uma pandemia que a gente está vendo em outros países causar tantas mortes, né? Chegando a um país como o nosso, é algo para se alertar e não para ser negligenciado, como vem fazendo nosso excelentíssimo presidente, né? Inclusive com a ajuda das cúpulas de várias igrejas. Não, com certeza, e acabam disseminando um discurso de que não precisam se preocupar, que basta a fé, que Deus pode salvá-las, sendo que é um problema bastante sério, que inclusive não o próprio vírus corona, né? Ele não distingue a sua religião na hora de te afetar, de te contaminar. O problema é que tem uma parcela da população que é mais vulnerável, em especial pessoas de mais de 60 anos, pessoas que têm algum tipo de doença que já causa deficiência respiratória, ou pessoas que têm que tomar algum tipo de medicação em relação à imunidade. Nesses casos, ela se torna muito mortal. Nesses casos, sim, a taxa de mortalidade é muito mais alta do que uma gripe, né, do que um resfriado. E não só a taxa de mortalidade, mas o número de pessoas que precisa se hospitalizar em um leito de UTI e que vai precisar de aparelhos para poder respirar com facilidade e não vir justamente a falecer pela doença. Nosso sistema de saúde não está preparado e não consegue absorver essas pessoas que vão estar nesses casos graves. Isso que dirá de cidades que nem sequer têm leito de UTI disponível para seus habitantes, como o caso do Oiapoque, que a gente recebeu o áudio denunciando e preocupada com a situação da chegada do coronavírus nessa cidade. Bom, sou moradora da cidade do Oiapoque, extremo norte do país, extremo norte do Amapá. Bom, se a doença chegar por aqui, estaremos entregues ao acaso. A cidade só tem 5 kits para fazer o teste da doença. O único hospital, ele é totalmente desprovido de quase todos os recursos e qualquer tipo de ajuda enviada pelo Estado. Bom, ainda nós temos a terra indígena demarcada. Se houver a chegada do vírus nas terras indígenas, esse vírus pode dizimar as tribos. Sim, Bira, inclusive para não chegar nessa situação limite, acho que o governo deveria estar investindo é em medidas de prevenção, né? Que estejam ligadas a medidas de higienização, no sentido de, inclusive, garantir o mínimo, que é ter álcool gel para
toda a população e liberar pessoas que estão no grupo de risco, né, maiores de 60 anos, e com os sintomas. E para além de, enfim, questões mais de fundo, que isso deveria ter sido garantidas já há muito tempo pelo Estado, né, como uma alimentação digna para toda a população. Isso são inclusive orientações que o Ministério da Saúde está recomendando, mas a gente vai ver agora se de fato isso está acontecendo nos locais de trabalho, essas medidas de prevenção estão realmente sendo efetivadas, em especial, inclusive, nos lugares que têm mais risco de contaminação. E vamos começar pela saúde, que é justamente, acho que um dos lugares mais críticos. E nesse sentido, a gente traz aqui um áudio da Babi, que é trabalhadora lá do Hospital Universitário da USP e é representante dos trabalhadores, inclusive, no Conselho Universitário lá da USP, colocando um pouco como a gente tem que pensar essas medidas. Olá a todos que estão assistindo esse programa do Peão 4.0. E para comentar as estratégias que o governo vem adotando frente a isso, e um dos principais debates que apresenta na mídia, é a necessidade de estender no tempo a contaminação, para que não se contamine todo mundo ao mesmo tempo, e dessa forma o sistema de saúde não entre em colapso por não conseguir atender todo mundo. O problema é que quando a gente olha para a situação do SUS no país, da saúde pública, depois de pelo menos 4 anos de cortes cada vez mais profundos, né? Já era um subfinanciamento do SUS desde antes, mas nos últimos 4 anos se aprofundou a política do Estado de acabar com esse direito social, inclusive debatendo se não deveria cobrar planos de saúde populares de toda a população trabalhadora. Então a gente olha para um sistema de saúde que está nessa situação, nesse contexto de ataques e desmontes profundos. Então, a estratégia de diluir no tempo a contaminação, ela é importante, mas ela é insuficiente, porque os leitos de UTI, que são a necessidade para quem desenvolve os sintomas da doença num nível grave, eles já são insuficientes hoje. O Ministério da Saúde publicou hoje um texto no seu site dizendo exatamente isso, que 75% dos leitos de UTI já estão ocupados por outros motivos. Oi, então, a gente teve alguns casos já confirmados no hospital, então hoje a gente já começou um trabalho bem exaustivo de entrar em contato com os pacientes. O pessoal da terceirizada da higienização teve que ficar uma funcionária lá para limpar a sala do médico cada vez que ele faz o atendimento de um paciente com suspeita, né? Então, assim, todos os pacientes que têm suspeita, que entram no hospital, que vão passar por uma avaliação, os que têm suspeita usam a máscara, né? Já é dado a máscara, já faz um pré-atendimento, né? E aí, assim que ele sai, a terceirizada está lá disponível para fazer a higiene do local. Então, até o momento, não se fala de contratação para a cobertura dessas áreas emergenciais. Então, os clínicos vão ter que se desdobrar para fazer o atendimento desses pacientes que chegam, né, com suspeita. Então, não tem contratação, as terceirizadas vão ter que ser realocadas, que é o que já está acontecendo. Os funcionários para desmarcar esses pacientes e avisar, né, não vai ter nenhuma contratação emergencial de funcionários para essas coberturas. Então, realmente, a gente vai continuar trabalhando nas condições que dá. Olá, pessoal. Meu nome é Vitória. Eu sou trabalhadora terceirizada no hospital aqui no Rio de Janeiro. E como muitos sabem, atualmente nós viemos enfrentando uma forte crise na saúde por conta dos cortes de orçamento e da falta de investimento por conta do governo Crivella, Witzel e Bolsonaro. E com a crise agora do coronavírus, isso se agravou muito mais. No hospital onde eu trabalho, por exemplo, que está colocado para os trabalhadores em grande parte terceirizados, negros e pobres, assim como eu, é que iremos arcar mais uma vez com uma crise que não é nossa, que e sim foi nos colocado. Por exemplo, com todo esse debate que tem rolado agora na mídia,
Nós ainda sofremos muito com a falta de informação nos nossos locais de trabalho, informações sobre como vai ser o atendimento, como deveríamos atuar, os procedimentos de segurança, etc. E eu não digo isso só onde eu trabalho, mas eu estou colocando isso no serviço de atendimento primário e básico, nas UPAs e nos outros centros de saúde. Além disso, a gente lida com a falta além da falta de informação, nós lidamos com a falta dos baixos salários, como tem ocorrido no ano passado, a ausência de salário, vários trabalhadores sem receber seus salários. Além disso, tem uma questão agora muito agravante que vale ser ressaltado sobre a questão da salubridade, onde vários trabalhadores continuam trabalhando no sistema de saúde, porém ainda não recebem a devida insalubridade, o que é um absurdo, porque nós trabalhamos no setor onde há vários tipos de transmissores de bactérias e agora com a crise do coronavírus isso fica ainda mais agravante. Então, não só com essa questão toda da insalubridade, mas, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, hoje recebemos em torno de 3 a 4 pacientes com suspeita e, no caso, não tinha testes no hospital para dar para esses pacientes. Nós tivemos que receber os testes de outros hospitais, outra demanda, para poder atender. Isso só mostra o quanto essa crise está colocada para os trabalhadores, que na sua maioria são pobres, são moradores de favela, e também para os pacientes, que na verdade só sofrem cada vez mais com essa precarização. Bom, nessas primeiras contribuições aqui e trabalho no hospital, a primeira coisa que fica bem claro é que tem um atraso, no mínimo um atraso, mas para não falar de uma grande negligência, com a própria orientação desses trabalhadores que vão começar agora a receber centenas e milhares de pessoas apresentando sintomas e que vão inclusive estar exposto ao próprio vírus, né? E cada vez mais. Então, justamente o setor que vai ser responsável de combater a pandemia parece estar bem despreparado por parte do governo para poder atender esses casos e oferecer um serviço de qualidade para a população. Sim, Biro, e uma coisa bastante importante que a Marília pegou enfim, a importância dessa higienização que é preciso fazer, né? E a questão é que para garantir essa higienização, isso está incorrendo em uma sobrecarga de trabalho, né, das terceirizadas da limpeza do HU. Nesse sentido, eu acho que é mais do que fundamental uma discussão de contratar mais funcionários, né, inclusive que não sejam terceirizados, né, mas que sejam efetivos e tenham todos os direitos que os outros trabalhadores têm também. Sim, numa medida emergencial como essa, por que não contratar exatamente as trabalhadoras terceirizadas que já estão fazendo esse serviço para que tenham os mesmos direitos, né? Inclusive porque elas vão estar expostas ao vírus e muitas delas não têm nem um convênio de saúde que essas empresas terceirizadas ofereçam. Sim. Inclusive, a discussão do hospital universitário é uma discussão de que é necessário preencher sem demora, nesse momento, todo o quadro necessário de funcionários para colocar o hospital em pleno funcionamento, né? Contratando todos aqueles que não foram chamados no último concurso, né? Outro lugar também bem crítico que a gente recebeu uma denúncia importante é no aeroporto, que são trabalhadores que estão recebendo muitas pessoas que vêm com vírus de outros lugares, que foi como o vírus chegou no Brasil. E a gente tem uma trabalhadora que mandou um áudio pra gente, Bianca. É a Sofia Machado, mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir? Aí, bota o áudio. Oi, então, eu vou tentar te colocar como que tá a situação no aeroporto. Vou tentar ser sintética, ainda que são muitas coisas acontecendo todos os dias. Tem uma notícia nova e, na verdade, é como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em uma semana, assim. Inclusive os colegas de trabalho que vêm fazendo curso, tentando conseguir outras vagas, já mudou completamente, assim. Tipo, a maioria das companhias aéreas congelaram todos os processos de evolução interna, a contratação de novos funcionários, e além disso, já está, né, uma redução, as companhias aéreas, redução da malha de voos, isso reverte diretamente nas nossas condições de trabalho, e agora, inclusive, umas coisas que, sinceramente, é absurdo, que eles já estão cogitando a possibilidade de, provavelmente vai ter, assim, né, mas ainda não está totalmente certo, mas licença não remunerada
E começando pelos setores de risco, que é um absurdo, porque é fazer com que os setores, os trabalhadores mais velhos, os que já têm alguma doença crônica, ou as, as trabalhadoras que estão grávidas, terem licença. Como que pode? Assim, imagina uma pessoa que já depende mais do salário para comprar remédio, ou uma mulher que está tendo que, fazer enxoval para o bebê e tudo, e está nessa situação totalmente incerta, porque inclusive a licença remunerada vai saber quando quem estiver nessa situação vai voltar a trabalhar, mas independente disso, quem continua trabalhando, né, é uma situação de incerteza todos os dias, assim, e olhando para a economia, a situação não parece que vai melhorar com rapidez, assim. Inclusive, é bastante revoltante a gente ver que as companhias aéreas estão pressionando o governo para salvarem, né, para dar algum tipo de subsídio, e é certo que isso vai ser para os acionistas, não vai ser para garantir os empregos. Isso assim, escancara muito como a gente olha, quando a gente vai ver quando a mídia falando, né, ou vai ler os jornais, ou ver TV das quarentenas, que tem que ficar em casa e tudo mais, mas como você vai entrar em quarentena se você tem que trabalhar, ou se você ficar doente, você vai faltar, sendo que tem ameaça de demissão, e isso, é uma irresponsabilidade, é uma coisa absurda que a gente tem que viver. E daí o que acontece? Na verdade, o que acontece hoje no aeroporto é que as pessoas estão mais preocupadas em perder o emprego do que ficarem doentes. Ou seja, a nossa própria integridade física, ela é rompida, porque você não consegue se preocupar com a própria saúde numa doença que, ainda que tenha um setor de risco, não é que ela é tranquila para os setores mais jovens. E só que você não pode pensar nisso, porque você tem que pensar que talvez você não tenha emprego no amanhã. Bom, esse áudio da Sofia é mais um exemplo, né, do que a gente está colocando, de que não existem medidas de prevenção e que os patrões estão pouco se lixando para essas questões, né? Tanto com relação à vida dos trabalhadores, mas como também para o que eles mesmos dizem, que estão preocupados, né, com a propagação do vírus para a população e mostrando a hipocrisia desse discurso, né? E outra coisa que a Sofia falou que eu achei muito grave é eles estarem dando licença não remunerada para os setores que são grupo de risco. E, por outro lado, faz a gente pensar em trabalhadores que nem sequer direitos trabalhistas têm. Por exemplo, os autônomos, os Uberes, os que trabalham nos Raps, no iFood, né, nos aplicativos, que se não trabalham não recebem salário. Hoje, o governo brasileiro anunciou que será destinado R$ 200 para os trabalhadores autônomos. Um valor que eu nem preciso dizer é completamente incapaz de cobrir os gastos de qualquer família. Ou seja, eles vão entrar em quarentena, que é uma das orientações que está sendo aplicadas pelo mundo inteiro, e automaticamente vão parar de ter dinheiro para comprar comida, para pagar o aluguel. Enfim, é um absurdo muito grande. E a gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma. E uma outra coisa que ela continua falando é sobre o medo de ser demitida, né? Porque nada está garantido que no meio dessa crise, como ela mesma falou, e com a baixa da produção e de serviço, seus empregos vão ser garantidos, né? Sim, justamente para falar desse tema do medo da demissão, tem um outro áudio de um trabalhador de uma fábrica, o Pedro, que vai contar um pouco como que está a situação lá também. Então, gente, o cenário aqui na empresa é o seguinte. Os trabalhadores, primeiro momento, estão com muito medo dessa crise, gerar uma crise produtiva e acontecer demissões, que a gente sabe que sempre qualquer tipo de crise, sempre o trabalhador é o primeiro a ser atingido. Então, nisso, assim, além do medo da doença, da sua contaminação, a gente também tem muito medo da demissão. Então, isso é muito triste, né? Porque no momento de saúde, no momento que a gente poderia estar preocupando mais com a saúde, a gente tem que preocupar ainda com o nosso próprio emprego. Inclusive, no meio dessa crise do coronavírus, a saída que alguns empresários estão dando é exatamente esse receio aí que o Pedro colocou, né? Que é as demissões, esse receio das demissões, inclusive, porque já estão acontecendo, né? Acho que um exemplo disso é o Burger King lá da Espanha, que demitiu 14 mil funcionários por conta da quarentena. Agora vamos ouvir um áudio de um outro trabalhador de fábrica, o Arthur, e ele vai contar um pouco como está isso na fábrica dele e as condições de prevenção lá, se estão acontecendo de verdade.
pessoal, primeira coisa que eu queria dizer aqui sobre a situação da empresa aí agora nessa situação do coronavírus é que uma coisa que a gente já percebeu logo do começo é o descaso muito grande da empresa, muito grande, uma irresponsabilidade mesmo. Os companheiros de trabalho falando pra gente, parente meu tá com suspeita, eu entrei em contato com o ambulatório da empresa, a empresa falou que era para eu não ir. E aí fizeram uma suspensão lá. Ninguém sabe como é que é essa suspensão, como que são essas suspensões, se vai pagar salário, se não vai pagar, se vai ser atestado. Ninguém sabe como que a empresa está fazendo isso. E a empresa tomou uma medida somente hoje de colocar álcool gel em algumas partes da fábrica, né? Algumas partes só. E hoje mesmo, por exemplo, estava indo tomar café, o intervalo que a gente faz lá no horário do expediente. E no vestiário onde vai todo mundo tomar café, já não tinha mais, já tinha acabado. A gente recebeu várias denúncias de telemarketing da Atento, da Zank, falando que, trabalham com centenas de pessoas em uma sala e a empresa não tem nenhuma medida de prevenção. E uma denúncia que a gente recebeu, em particular, de um trabalhador da Malta, falando que lá na empresa dele tem 3 pessoas com o vírus e a empresa não teve nenhuma medida de prevenção, só na terça-feira colocou álcool gel nas portarias e continua colocando água no sabão. Agora, um outro áudio que a gente recebeu de um trabalhador de fábrica é muito interessante porque ele está colocando como o trabalho dele poderia ajudar na prevenção, justamente disponibilizando para as pessoas recursos para poderem se higienizar. Vamos dar uma olhada no que o Heitor tem a dizer aqui pra gente. Lá na fábrica onde eu trabalho, a gente faz sabonete líquido. E desde quando começou assim a divulgação sobre os casos de epidemia e tudo mais, é impressionante porque uma linha que antes ela era uma pedra de sapato para a empresa, que rodava pouco, essas linhas de sabão líquido elas passaram a rodar dia e noite. E uma coisa que eu acho que mais me chama a atenção é que mesmo com o pessoal com receio, assim, tá todo mundo meio com medo de trabalhar, de ficar nessa aglomeração, assim, todo mundo tomando cuidado, lavando as mãos e tal, mas mesmo com isso, eles falam, assim, o pessoal que trabalha comigo, ele vira e fala que eles têm que estar trabalhando porque é um produto que a população vai precisar, assim, sabe, é até bonito, assim, de escutar eles falando, só que e a empresa não quer fechar, né, a fábrica, porque ela tem os motivos dela, ela tá lucrando muito em cima. É justamente isso que dá um choque, porque a gente tá lá trabalhando, entende, que pode fazer muita diferença a gente tá trabalhando nesse momento para ajudar a combater essa epidemia. A gente vai no mercado, assim, vê o preço do produto e o produto, se não aumentou, já é muito caro, entendeu? Tipo, então a empresa ela tá aproveitando de uma situação super absurda para conseguir lucrar mais, sabe? A gente fica pensando, por exemplo, converso com um ou outro pessoal que trabalha comigo, assim, que se fosse produzido o sabonete ali para lavar a mão, para evitar que contamine, e fosse distribuídos, por exemplo, a preço de custo, nos postos ou nas escolas, eu acho que ia ter um impacto muito grande, sabe? Poderia reduzir, pelo menos na população mais pobre, assim, sabe? Os casos. Não, é essencial essa discussão que o Heitor coloca sobre as necessidades da população e como as empresas não estão nem aí para essas necessidades, né? Tem inclusive um texto no Esquerda Diário em que a gente discute que fábricas de automóveis poderiam fabricar respiradores. Respiradores são aqueles itens que são essenciais para os UTIs, né? Isso foi proposto lá na Inglaterra. E assim, para mim isso deveria estar sendo feito em larga escala, com contratações em massa, inclusive, de desempregados para evitar a sobrecarga de trabalho dos trabalhadores. Mas isso, obviamente, não é do interesse dos empresários, né? Acho que por isso que é tão importante os trabalhadores se organizarem nesse momento para impor medidas como essa, porque se os trabalhadores controlassem as fábricas, isso já estaria acontecendo. Sobre essa questão que ele está colocando dos sabonetes, bom, nas escolas públicas, a Maíra lá do ABC, professora de Santo André, vai falar nesse próximo áudio que
faltam sabonetes nas escolas públicas, né? A situação precária que estão as escolas. Então, hoje foi o primeiro dia nas escolas, depois da suspensão gradual que o Dória decretou, né, o governo colocou essa suspensão, que tem uma aparência de que eles estão organizando esse momento, né? Mas, na verdade, eles estão jogando para as famílias organizarem como vão tratar do assunto, né? Primeiro porque não tem nenhuma distribuição das coisas básicas que as famílias precisam para se proteger, nas escolas mesmo, não tem os recursos necessários para a higiene, né, cotidiana dos alunos e dos professores. E além da Maíra, a gente tem um áudio da Mônica, que também é professora lá de Santo André. Hoje nós estivemos conversando com a comunidade da escola na qual eu atuo, né, onde fica localizada, e o que ficou para nós, enquanto trabalhadores, foi justamente a incerteza de que nossos alunos, assim como os seus familiares, terão condições de se prevenir e se proteger. Dória fala também sobre medidas preventivas, como o uso de máscara, como o uso de álcool em gel, no entanto não concretiza esse discurso distribuindo esse material para que a população possa fazer uso e possa, portanto, se prevenir. Né? Outra coisa que não se fala, que não se questiona, não se toca no assunto, é sobre como ficará a situação dos professores contratados em situação precarizados, como são os categorias O e os categorias V, que dependem aí das aulas, muitas vezes, que dependem das aulas para o seu sustento. A Zuca de Minas Gerais, que também é professora, acabaram de também cancelar as aulas por lá e mandou um áudio pra gente. Olha, a situação nas escolas aqui em Minas Gerais já começa uma dispensa dos alunos, né? De um modo geral, a partir do dia 18, a rede estadual já fez essa dispensa. Na rede municipal também já começa, né, a dispensar os alunos a partir da próxima quarta-feira, de 18. Só que isso gera um problema para os pais, que se eles não forem dispensados também dos seus trabalhos, gera uma complicação porque eles não têm quem vai olhar as crianças em casa, né? Porque geralmente enquanto os pais estão trabalhando, as crianças estão na escola, né? Então, se as crianças não vão mais para a escola, os pais também precisam ser dispensados dos seus trabalhos para poder cuidar das crianças, né? E tem uma situação também dos terceirizados, né? Que muitas redes, principalmente municipal, né? Muitas escolas utilizam a mão de obra terceirizada, né? Para os serviços de limpeza, alimentação e tudo, e que esses trabalhadores também precisam ter o direito à dispensa. Isso que a Zuca falou agora pra gente, que a Maíra colocou também anteriormente, é uma questão para se pensar. Quer dizer, vão liberar os alunos porque vão cancelar as aulas, essas crianças vão ficar onde? Né? Se os pais e as mães vão estar trabalhando e não vão estar dispensadas. Sim, Biri, uma outra questão importante que eu acho que a Zuca tocou é essa diferença de tratamento com relação aos trabalhadores efetivos e aos terceirizados, né? Os efetivos são liberados e os terceirizados têm que continuar trabalhando. E é um problema, porque esses terceirizados continuam expostos ao vírus e sem poder cuidar dos seus filhos que estão fora da escola. E um caso parecido está acontecendo na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. E a Flávia vai contar um pouco pra gente o que eles estão fazendo, o que está acontecendo lá, que ela recebeu várias denúncias de trabalhadores da universidade. Aqui na Unicamp, frente a toda a crise do coronavírus, né, que inclusive em Campinas hoje chegou ao segundo caso confirmado, a reitoria da Unicamp decidiu, desde a semana passada, desde a quinta-feira, suspender as aulas, as atividades e tal, liberar os alunos e os professores. Acho que num primeiro momento foi uma política, inclusive, que gerou um pouco de pânico nos próprios estudantes, porque foi muito repentina, a gente não teve espaço de discussão, de decisão sobre o próprio coronavírus, e vimos lá no site da reitoria que estava suspensa todas as aulas. Então, no primeiro momento gerou um pouco de pânico, de repente vários estudantes indo para suas casas e tal. Né? Então, acho que isso é uma questão importante. Depois, que a gente veio ouvindo, inclusive dos próprios trabalhadores da universidade, algumas questões que eu acho que são muito importantes para a gente pensar de fato como a gente vai prevenir e combater o coronavírus, né? Porque assim, os próprios trabalhadores efetivos da universidade continuam trabalhando,
mantendo as funções administrativas da universidade e tal, também não tiveram espaços de discussão, de decisão, inclusive para eles decidirem, né, que atividades são essenciais de se manter, que atividades que é possível suspender. Então a gente ouviu vários trabalhadores que inclusive estão com medo de, contrair o próprio coronavírus, porque estão em unidades onde circulam vários trabalhadores, centenas de trabalhadores, que têm filhos pequenos, que têm idosos em casa, enfim, estão com medo de contrair o coronavírus. Não tem nenhum espaço de discussão, de decisão, inclusive para decidir o que fazer, né? Como se expor menos aos riscos. Além disso, os próprios trabalhadores terceirizados, também conversamos com vários, colocando que vão ter que continuar trabalhando, né? O bandejão continua funcionando, e a gente, inclusive da Juventude Faísca, veio questionando, né, essa política na universidade. Por que, por exemplo, não fecha o bandejão, suspende as atividades das trabalhadoras terceirizadas, inclusive com todo o pagamento dos direitos, do salário, e, por exemplo, tem uma política de um auxílio financeiro para que os estudantes consigam se alimentar, os estudantes que precisam. Porque precisa manter o funcionamento do bandejão, né, expondo essas trabalhadoras aos riscos, inclusive trabalhadoras que a gente sabe que são muito precarizadas e já estão mais expostas, né, frente à precarização da vida, a esses riscos, assim. Então a gente vai vendo essas contradições. Conversamos também com alguns trabalhadores da área da saúde que denunciaram, inclusive, para a gente no Esquerda Diária, para a gente da Juventude Faísca, que chega a não ter materiais adequados para que os trabalhadores da saúde consigam se proteger, como, por exemplo, roupas e máscaras. Estamos levantando essa discussão de que, frente a toda essa crise, a universidade tem que colocar toda a sua estrutura para atender os próprios trabalhadores da universidade e toda a população, os trabalhadores também de fora da universidade. Bom, Bianca, já deu para perceber que se deixar na mão dos nossos governantes, das instituições públicas e da patronal, nada de prevenção vai ser feito em relação ao coronavírus. Por isso é muito importante que cada trabalhador, em cada local de trabalho, se organize e tente criar comitês nos locais de trabalho que possam lutar para que tenha todos os materiais necessários, como álcool gel, máscara para prevenção, e que se tenha dispensas necessárias, tanto de pessoas de grupo de risco, tanto de pessoas que expressam sintomas, assim como os kits de teste nos locais de trabalho para verificar se tem a contaminação, e que exija da patronal que essas medidas elementares de prevenção e emergenciais sejam cumpridas, sem nenhuma perda de direito, sem nenhuma perda de salário. Inclusive, os trabalhadores italianos que já estão enfrentando essa crise por lá estão dando exemplos importantes para a gente, como, por exemplo, trabalhadores que não estão sendo dispensados, normalmente da área da produção, enquanto está o país inteiro de quarentena, eles seguem trabalhando, começaram a questionar a condição de saúde que eles estão expostos e a exploração do trabalho deles e fazer greves contra essa situação. Os trabalhadores que trabalham para os aplicativos de entrega na Itália, também conhecidos como riders, passaram a se unir e estão manifestando que não vão mais aceitar as condições de terem que expor sua saúde no trabalho durante a quarentena. Mas também não vão aceitar ficar de quarentena sem receber nenhum salário. Sim, Biri, eu acho que é fundamental exigir dos sindicatos que encampem essa luta, né? Por medidas de prevenção, né, que estamos colocando, e também que encampem uma campanha contra as demissões, né? Como a gente discutiu aqui no podcast, não é só o medo de pegar o coronavírus, é também o medo de ficar sem o seu emprego em uma situação caótica de crise econômica como estamos vendo hoje. Bom, e acho que diante de tudo isso, para a gente conseguir dar uma saída para essa crise, que não seja copiando maus exemplos do que está acontecendo na Itália e do que aconteceu na China, que mandam as pessoas irem para o isolamento e as deixam morrer nas suas casas. Contra tudo isso, eu acho que o que temos que exigir como medida emergencial para essa crise é que todos os leitos e atendimentos privados do Brasil sejam utilizados sem custo e a partir disso avançar para a estatização de todo o setor de saúde privado sob o controle dos trabalhadores e da população. E para justamente garantir todas essas medidas emergenciais, é muito importante derrubar a lei do teto de gastos que proíbe o aumento de investimento na área da saúde. E para que haja esses investimentos, também é fundamental a gente lutar contra o pagamento da dívida pública.
Bom, é isso. Estamos terminando mais um Peão 4.0. Vamos com certeza voltar a falar desse tema do coronavírus, que acho que está longe de se esgotar essa crise. E a gente quer agradecer muito os áudios que recebemos e pedir para que sigam mandando áudios, opiniões sobre esse programa, que é feito por trabalhadores e para trabalhadores, para que a gente consiga se organizar e dar uma resposta dos trabalhadores para essa crise que os capitalistas querem que a gente pague. Então é isso, Bianca. Espero que o pessoal tenha gostado do programa. Se vocês gostaram, por favor, curta e compartilhe nas redes sociais, dissemine o programa Peão 4.0 e acompanhe a gente no Esquerda Diário, que a gente vai continuar acompanhando, escrevendo e elaborando sobre a crise do coronavírus e a crise econômica internacional.